e depois a Ranieri também tem assunto sobre esse tema, que é a presença de Milei, que criticou Lula e não vai falar com o presidente na visita ao Brasil. Ó. E aí o governo brasileiro espera um Javier Milei extravagante e mercurial na visita ao Brasil. Apesar dos ataques a Lula, o Itamaraty quer preservar laços com a Argentina, professor Vila. Olha, esse é um momento, no mínimo no último meio século, mais difícil das relações Brasil e Argentina, não porque o Brasil criou algum tipo de dificuldade, mas porque a Argentina cria dificuldades. E aí é interessante, não é uma discussão no campo econômico, como, por exemplo, no interior do Mercosul, discussão sobre tarifas, nada disso, ou uma questão mais restrita do comércio Brasil e Argentina, etc, etc. Possíveis divergências que possam ocorrer entre os dois maiores países da América do Sul. Não, é uma questão que nem é no campo, para ser de estrito senso político ideológico, porque todas as afirmações do presidente argentino sobre o presidente brasileiro não está no campo político ideológico, está no campo quase que da marginalidade de uma discussão que é feita em botequim, em beira de estrada, quando você joga pinga para o Santos, sabe? Joga assim pinga para o Santos, daquele estilo, né? Que tem aquele ovo amarelo, né? Aquela salsicha que já foi tombada pelo patrimônio histórico. É esse o sentido das falas do Javier Milei. Uma agressão nunca vista na história, nunca um presidente da Argentina, eu estou me lembrando do maior deles, provavelmente é o Domingos Sarmiento, ninguém nunca se dirigiu ao Brasil dessa forma, né? E muito menos um presidente brasileiro se dirigiu a um presidente argentino dessa forma. Ele quer, e é verdade também, de um lado, ser o líder da extrema-direita na América Latina. Né? Fracassou aquela organização chamada Movimento do Steve Bannon, que está preso, inclusive, 4 meses de prisão, num dos processos. Entrou dias atrás na prisão. Ele quer, na verdade, a internacional da extrema-direita, e aqui, vamos chamar de seção latino-americana, ele quer ser o grande comandante. Então, ele está usando pretextos para atacar o governo brasileiro. Por fim, também quer esconder o desastre econômico que está ocorrendo na Argentina. Eu acompanho diariamente, para e passo, a economia argentina, porque eu gosto de algumas questões de lá, vou acompanhando e a situação é muito grave. Lá o dólar disparou esses dias, inclusive, a tentativa de dolarização da economia que ele quer fazer não vai conseguir, porque sequer tem dólares suficientes para tal. Caiu venda de alimentos, venda de remédios, né? E o PIB, Produto Interno Bruto, deve cair esse ano aproximadamente 3,5%. Cair, crescimento negativo, portanto, para trás. O ano passado também foi crescimento negativo. Isso só para resumir, que a questão é bem longa. Então, ele quer, com isso, desviar da questão interna, né, e fazer o ataque, então, ao Brasil. O triste dessa história, Amadeu, é que encontra adeptos dentro do Brasil para sabotar os interesses econômicos do Brasil. É o que no passado, durante a Segunda Guerra Mundial, nós chamávamos de quinta coluna. Eram aqueles agentes da Alemanha nazista. Lembre-se que o Partido Nazista, a maior seção do exterior, sabe onde era? No Brasil. Né? Eram aqueles que, no Brasil, sabotavam o esforço de guerra de criar e formar o que nós falamos ontem, a Força Expedicionária Brasileira, e sabotavam os esforços do governo brasileiro. Agora nós temos os novos quinta coluna, que é o extremismo bolsonarista, que vai usar desses ataques criminosos do presidente argentino contra o presidente Lula, agora no fim de semana em Santa Catarina. E tudo indica, o Itamaraty, que é onde formam os melhores quadros do Estado brasileiro, já sabe disso, claro, ele vai atacar, só que aí depende do ataque, das palavras usadas e o que pode ocorrer em Camboriú, salvo engano, aí vai ter uma resposta, infelizmente, firme por parte do governo brasileiro. E esse firme, no campo diplomático, que o Milei não entende nada de diplomacia, em certo momento, você retirar, e aí já é o limite, o embaixador brasileiro em Buenos Aires voltar ao Brasil para consultas, né? Se chegar a isso, vai ser um momento mais difícil, não de meio século, de um século, desde do começo do século XX, né? Nas relações, um momento mais difícil nas relações Brasil-Argentina. E o Brasil não fez uma filigrama, não criou nenhum do problema. Tudo é gerado pela essa figura patética chamada Javier Milei, que é plagiador, inclusive. O livro dele ele andou plagiando uma série de autores, né?
Ranieri, em função aí da visita do Javier Milei, o presidente Lula cancelou agendas